Se assente glorificando ao nome do Senhor, amém? Aleluia. O Senhor é bom, igreja. Eu estava falando com as meninas no discipulado, que não é porque Deus não muda a nossa história, que não é porque Deus não muda a nossa vida, que não é porque quando você precisou, Deus não enviou a providência para você, que Ele não é bom. Você não pode confiar em Deus a partir do que Ele faz por você, mas você precisa confiar em Deus a partir do que a palavra de Deus diz que Ele é. Porque a palavra do Senhor é imutável, ela não muda. E Ele diz para você: o Senhor é bom. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: o Senhor é bom. Mas você precisa dizer, não olhando para o cenário da tua vida. Você precisa dizer, porque a palavra dele diz, com autoridade: o Senhor... O Senhor, aleluia, glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Pastor Natan não está aqui hoje. Ele foi cumprir um chamado de Deus para a vida dele, na cidade de Três Lagoas. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está, né? Porque vocês não precisam requerer da presença do Senhor através de uma humanidade. Você precisa requerer da presença do Senhor através da essência da sua adoração. Porque nós sentimos Deus não é a partir do outro. Nós sentimos Deus a partir de nós mesmos. Porque a presença de Deus começa a fluir de dentro para fora. Não é do teu vizinho. Então que você possa preparar o solo do seu coração nessa noite. Porque o Senhor tem algo preparado para você. Vocês podem dizer amém? Amém. Então vou precisar da ajuda de vocês. Abra a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Eu gostaria que vocês decorassem comigo 3 palavrinhas. Eu gostaria que vocês me ajudassem repetindo comigo, tá bom? Fala assim, ó: propósito, processo e fé. Conseguiram entender isso? Propósito, processo e fé. Todos nós temos um propósito, isso é inevitável. Todos nós estamos aqui por algum motivo especial no qual Deus tem para nós. Só que dentro deste propósito existe um processo. Um processo que vai moldando a nossa vida a fim de nos tornarmos preparados para viver esse propósito que Deus tem. Conseguiram entender? Só que quando eu me deparo com um processo, eu me deparo também com um caminho. Porque processo se diz respeito ao caminho. Eu vou caminhando. Só que para que eu chegue no propósito que Deus tem para mim, eu preciso de um fundamento. Eu preciso de um combustível. E esse combustível, ele se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gostaria de ler com vocês o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, versículo 6, tá? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que a recompensa o que os buscam. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber como herança.
e partiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara colheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. 24. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por conta de Cristo era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela: você se sente uma pessoa de fé? A fé é um dos principais assuntos que a Bíblia diz a respeito dela. E nós encontramos isso no próprio Jesus. Porque Jesus, através de figuras de linguagem, começou a ensinar o povo a respeito do que é uma verdadeira fé bíblica. E a fé que ele gostaria que nós desenvolvêssemos. Ele fala em Mateus 17 que a nossa fé, ela deve ser como um grão de mostarda. E que se nós disséssemos a um monte para que ele se movesse de lugar, aquele monte ele se moveria. Nós precisamos entender neste versículo que a palavra do Senhor não está dizendo do tamanho de um grão de mostarda, mas ela está nos instruindo como um grão de mostarda. E nós podemos identificar que um grão de mostarda, ele é um dos menores grãos que existe. Se nós pisarmos neste grão, dificilmente ele vai se quebrar. Se nós jogarmos esse grão diante de uma fornalha, ele pode queimar o seu exterior. Mas se ele for lançado diante de uma terra, certamente ele crescerá, ele florescerá e ele dará frutos. E o que Deus está querendo nos dizer com isso? Nós precisamos ter uma fé com a qualidade de um grão de mostarda. Uma fé indestrutível. Uma fé inabalável. Uma fé que mesmo com as chamas da vida, mesmo com as intempéries das situações, mesmo com as pressões que o mundo nos oferece, uma fé indestrutível. Que mesmo quando for lançada diante de um solo, ela crescerá, ela produzirá bons frutos e ela mudará a situação da nossa vida. Outra figura de linguagem que nós podemos encontrar é através de Paulo. Paulo diz em Efésios 6 que diariamente dardos inflamados do inimigo são lançados sobre nós. E para falar a respeito de fé, ele usa uma figura de linguagem como um escudo. O escudo da fé. E que se nós usarmos esse escudo, esses dardos inflamados que o inimigo lança sobre a nossa vida, a fim de nos paralisar, a fim de nos destruir, a fim de nos colocar para baixo, nós não seremos atingidos. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente venha se equipar desse escudo da fé. Então, quando Paulo ele fala a respeito deste escudo da fé, ele fala sobre os dardos inflamados do inimigo, e ele está dizendo assim para nós: olha, além de você ter uma fé pequena, mas fortificada em Deus como um grão de mostarda, você precisa se equipar da minha armadura, para que todos os dardos que o inimigo tem lançado diariamente com você, não venha te abater, não venha te colocar para baixo.
Porque uma fé indestrutível, ela não é destruída, ela não se abala facilmente. Só que na maioria das vezes a gente acaba confundindo a fé com o pensamento positivo. Porque quando eu falo a respeito de um pensamento positivo, eu acredito que tudo vai dar certo. Que diante da situação difícil que eu estou vivendo, tudo vai dar certo. Só que quando eu olho para a fé, eu vejo que mesmo que a minha situação de vida não mude, mesmo que Deus ele não intervenha na minha situação, a minha fé continua inabalável. Porque Deus não perde o controle da minha história. Isso é fé. Por exemplo, se nós olharmos hoje para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sendo jogados dentro da fornalha, se eles fossem pessoas de pensamento positivo, eles diriam: pode me jogar na fornalha, porque eu tenho certeza de que o Senhor me livrará dela. Só que eles não eram de pensamento positivo. Eles eram homens de fé. E olha o que eles dizem: pode aquecer a fornalha, porque nós temos certeza de que Deus pode, porque Ele pode nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não iremos adorar a estátua de outro Deus. Esse é o verdadeiro significado de fé. Se nós identificarmos também a vida de Jó, Jó ele também não era de pensamento positivo. Ele perdeu tudo. Ele não estava dentre os seus filhos, os seus filhos haviam morrido. Ele não tinha mais ao seu lado a tua esposa e estava cometido de uma enfermidade para a morte. Só que eu lembro vocês novamente que Jó não era de pensamento positivo. Jó era um homem de fé. Porque olha o que ele diz: que ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. E no ápice da crise, Jó ainda diz que ele precisaria de uma pedra de bronze. Porque se fosse necessário, ele escreveria nessa pedra a fim de que todos soubessem que o Redentor vive. Essa era a convicção de Jó, de que o Redentor vive e ele se levantará e mudará a minha história. Você consegue diferenciar fé e pensamento positivo? Nós podemos identificar que nós precisamos ter a convicção dessa fé, saber por que ela é revelada. Porque a fé de Deus para nós, ela não é revelada quando tudo vai bem. A fé de Deus para nós, queridos, ela não é revelada quando tudo na nossa vida está dando certo, quando tudo está caminhando de acordo com aquilo que nós idealizamos na nossa mente, porque nós fazemos vários projetos. A fé de Deus, ela vem quando aparentemente nada deu certo na nossa vida. É aí que a fé do Senhor se revela a nós, quando aparentemente nada deu certo. E a minha confiança, ela permanece inabalável no Senhor. Só que eu preciso entender que fé é confiar. Se eu me deparar na palavra do Senhor com essas duas palavras, e eu pesquisar a fundo o significado delas, eu vou perceber que o mesmo significado de fé é o mesmo significado de confiança. Fé é confiar. Não adianta eu impor para Deus de que eu tenho fé se eu não confio nele. E não adianta eu falar para Deus que eu confio nele e eu não tenho fé diante da situação. Repita comigo: fé é confiar. Essa dinâmica de fé, ela nos exige confiança. Ela nos exige dependência. Ela nos exige entrega. Salmos 37. A palavra do Senhor diz que primeiro nós devemos confiar nele. Fechar os nossos olhos diante do problema e entender que o Senhor tem um propósito para toda a situação.
é deleitar no Senhor, assim como o próprio Pedro fez dentro de uma prisão, onde logo pela manhã ele seria morto pelo povo daquele lugar. E ele deitou, ele dormiu, ele descansou. E quando o anjo do Senhor na madrugada vai de encontro a Pedro, para o livrar de lá, ele estava dormindo. Ele deleitava em Deus diante do problema, porque ele tinha fé, porque ele confiava no Deus que ele servia. E o anjo chega e fala: Pedro, vamos, levanta. Irmãos, ele levanta deixando tudo para trás, deixando capa, deixando sandália, porque realmente isso é uma evidência de que ele não estava preocupado com nada, porque ele tinha a ciência, a convicção de que Deus estava no controle da vida dele. E quando nós lemos, os escritores de Hebreus começam a nos dizer a respeito de fé, ele nos diz que fé, ela vem a partir das coisas que nós cremos, mas que nós não vemos, nós não enxergamos. Fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas ainda não viu. E quantos de nós não estamos passando por isso? Estamos esperando algo diante do Senhor, mas não conseguimos enxergar a ação desse projeto acontecer em nós. E nós temos diante da palavra de Deus e até mesmo dos escritores aos Hebreus, algumas evidências, algumas histórias de homens bíblicos que são referências de fé para nós. Nós lemos neste mesmo texto alguns exemplos no capítulo 11, e eu gostaria de compartilhar rapidamente 3 exemplos com vocês. Eu gostaria que vocês repetissem comigo: Abraão, Noé e Moisés. Novamente, a fé de Abraão, a fé de Noé e a fé de Moisés. Leia comigo Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Você já parou um pouquinho para pensar a respeito dessa história? Abraão, ele não tinha 30 anos de idade. Abraão, ele não tinha 40 anos de idade. A palavra de Deus diz que Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando o Senhor resolveu falar com ele, de que ele deveria sair de uma terra, da parentela dele, e ir para um lugar que ele haveria de mostrar. E que se ele obedecesse esse mandamento, essa promessa de que Deus abençoaria os seus filhos, as nações, e ele poderia olhar as estrelas do céu e as contar, que ele não teria dimensão das promessas que o Senhor tinha sobre a vida dele. Só que para que Abraão acessasse esse propósito, era necessário que ele cumprisse alguma coisa. Que ele cumprisse, que ele obedecesse. Então Abraão, ele decide sair da terra onde ele estava. É como se nós chegássemos, por exemplo, por irmão Pedro, chegássemos neles e nos deparássemos com ele na frente da porta da casa dele, com um monte de malas. E a gente perguntasse: Pedro, para onde o senhor vai com esse monte de mala? O senhor vai viajar? E ele virasse para você e falasse assim: ó, estou indo embora. Mas Pedro, o senhor está indo embora, por quê? E ele falasse: porque Deus mandou. Mas indo embora para onde? Ele falava: não sei. Como assim? É porque primeiro eu obedeço e depois Deus manda o recurso. É porque primeiro eu ponho o pé e depois eu ponho o chão. Essa foi a prática de fé que Abraão nos ensinou. Só que é engraçado porque aos 75 anos Deus fala com ele: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, em Gênesis 12. Quando chega em Gênesis 17, com 99 anos, é que a promessa se
cumpre sobre a vida de Abraão. Então Deus primeiro faz a promessa quando ele tinha 75 anos, Gênesis 12. E em Gênesis 17, quando Abraão tem 99 anos, é que Deus cumpre a promessa sobre a vida dele. Quanto tempo há entre Gênesis 12 e Gênesis 17? Quanto tempo tem entre 24 até 99 anos? Alguém consegue falar para mim? Quanto? 24 anos. Só que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Como assim Abraão era amigo de Deus? Porque nesse intervalo de 24 anos, aquele que se diz amigo de Deus, só teve resposta de Deus durante 4 vezes. Quem tem amigo? Levanta a mão. Você tem um amigo. Quantas vezes por semana você fala com esse amigo? Quantas vezes por mês você fala com esse amigo? Quantas vezes por ano você fala com esse amigo? E por que que Abraão é amigo de Deus? Porque ele aprendeu, ele entendeu que mesmo quando Deus não fala, não quer dizer que ele não esteja fazendo. Ele entendeu uma das formas de comunicação com Deus, que é o que eu e você precisamos aprender. Porque na maioria das vezes Deus não vai falar diretamente com você, mas Ele vai te encher de coragem para fazer o que você precisa fazer. Deus nunca pediu para Davi matar Golias. Deus nunca pediu para Davi pegar 5 pedrinhas e tacar no Golias a fim de que ele fosse cair no chão. Deus nunca pediu isso para ele. Existem várias formas de comunicação de Deus para nós. E na maioria das vezes, uma das formas de comunicação de Deus para nós é que Ele nos vai encher de coragem, nos conectar a pessoas e preparar situações. E eu só entendo isso quando Deus não fala, é através de um relacionamento íntimo com Deus. Eu só entendo a vontade de Deus para mim quando Ele não fala diretamente comigo, quando eu entendo a vontade dEle para mim. E nós nos deparamos aqui com 3 vontades de Deus para nós, que às vezes você aqui pode se deparar com algumas delas. A primeira, vontade decretada. Repete comigo. Vontade decretada. Aqui nós podemos identificar a passagem de Jonas. Deus vem e dá um decreto. Jonas, vá até uma cidade e fale para aquele povo para que haja um concerto. E Jonas, temendo de medo, recua, foge. E a palavra de Deus diz que ele vai parar dentro do ventre de um grande peixe. Quando ele vai para dentro deste grande peixe, a Bíblia diz que Jonas orou. A Bíblia não falou que Jonas orou antes. Quando o problema chegou, quando a desobediência apareceu, quando o desespero veio, Jonas orou. O que você precisa entender é que você não precisa esperar o problema chegar na tua vida para você dobrar o seu joelho e orar a Deus diante da situação. Você precisa antecipar. E aí a palavra de Deus diz que Jonas orou, mas Deus falou com Jonas? Deus se calou. Deus falou com o peixe. Jonas ora, Deus não fala com ele, Deus fala com o peixe. E imediatamente o peixe vai e joga Jonas para onde? Para onde? Para onde? Nínive. Deus não jogou Jonas de volta para o lugar para onde ele deveria ir. Deus manda Jonas voltar para o lugar de onde ele nunca deveria
ter saído. Deus coloca Jonas diante da situação onde o problema havia iniciado, a fim de que ele resolvesse aquela situação. Você pode mudar de faculdade, você pode mudar de casa, você pode tentar sair do teu casamento, você pode tentar mudar de igreja, mas Deus te vê. E se a vontade do Senhor for um decreto para a tua vida, se Ele já decretou algo, faça isso, faça aquilo, faça isso. Você pode correr para onde você quiser. Deus sempre vai te pegar e te levar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E enquanto você não entender essa vontade de Deus sobre a sua vida, o milagre não vai acontecer. E é uma coisa interessante que nós encontramos aqui, porque se nós se deparássemos com Jonas naquela situação, eu imagino que quando ele é cuspido pelo peixe, ele fala: ufa, me livrei. Aí eu imagino Deus naquele céu falando: Jonas. E ele diz: Deus, eu não me esqueci. Deus está falando com você. Eu não me esqueci. Será que você está enfrentando o primeiro nível da vontade de Deus? Será que Deus impôs você um decreto e você está no deserto porque ainda você não cumpriu, às vezes por medo, às vezes por insegurança? Cumpra. Decida hoje colocar diante do altar do Senhor e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Não espere ser colocado dentro do ventre de um peixe para orar a Deus por essa situação. A segunda vontade que nós encontramos aqui é a vontade proposta. Repita comigo. Vontade proposta. Essa vontade aqui, irmãos, ela não é obrigatória. Ela é proposta a você. Nós conseguimos identificar essa vontade, alguns exemplos na palavra de Deus, onde diz assim, ó: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Vontade proposta de Deus para os maridos. Uma vontade proposta de Deus para a esposa: esposa, se submeta ao seu marido. Uma vontade proposta de Deus para os filhos: filhos, obedecei os seus pais. Uma vontade proposta para os pais: pais, não provoque ira sobre os seus filhos. É uma vontade de Deus, você não é obrigado a cumprir. Porém, Ele propôs a você que, se você cumprir dessa vontade de Deus, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre você. Deus não fala assim para você: não beba. Deus não fala assim para você: não se prostitua. Quer dizer, fala, né? Deus não fala para você: não fique no escurinho. Mas só entende a vontade proposta de Deus aquele que cumpre e obedece mandamentos e leis. Outra vontade que nós podemos identificar aqui é vontade desejada. Essa é a mais difícil. Vontade desejada, nível 3. Mas por que mais difícil, pastora? Porque você só conhece a vontade do outro quando você convive com ele. Você só conhece a vontade de Deus quando você convive com ele. Nós temos um exemplo até mesmo na vida de Abraão. Mas, por exemplo, se alguém te convidar para almoçar, alguém que você conheça, ele não vai preparar um prato que você não goste. Ele vai saber que você gosta de uma picanha, de um churrasco, de uma lasanha. E quando essa pessoa que é próximo a você, que convive com você, te convidar para se alimentar, certamente ele vai fazer alguma coisa que você gosta de comer, não é verdade? E nós podemos identificar isso na vida de Abraão. Todas as vezes que Abraão se encontrava com Deus, ele preparava para Deus um altar. Só que se nós se depararmos com a palavra de Deus, Deus nunca pediu para que Abraão preparasse um altar para ele.
A primeira vez que Deus pediu para que alguém preparasse um altar de adoração foi sobre a vida de Moisés. E Moisés veio, muito tempo depois de Abraão. E se você perguntasse para Abraão, mas se Deus nunca pediu para que você preparasse um altar de adoração para Ele, por que você faz? Ele ia falar, não sei. É porque toda vez que eu preparo um altar de adoração para Deus, mesmo que Ele não me peça, eu sinto que Ele gosta. Eu sinto que Ele se alegra. Eu sinto que Ele ama. Isso é vontade desejada. Deus não precisa dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Porque você tem intimidade com Deus. E porque você convive com Deus, você sabe até onde você pode e você não pode ir. Porque você convive com Deus, você fala o que você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. A palavra de Deus diz que eu derramo sobre você bênção e maldição. Você escolhe e Deus derrama a partir do que você escolheu. Quer bênção? Faça como. Quer maldição? Faça como. Vontade desejada. Nós podemos encontrar também, diante da palavra do Senhor, essas 3 vontades. Eu não sei qual delas você está. Vontade decretada, vontade proposta, vontade desejada. Mas você sabe aquilo que o Senhor tem para você. Então nessa noite, se desperte para entender o que o Senhor deseja que você faça neste lugar. Nós encontramos um exemplo também de vontade desejada no próprio Jesus. Jesus, acometido pela dor, vai até o Getsêmani e fala, Senhor, afasta de mim esse cálice. E o Senhor não fala nada. O Senhor não responde. E Ele vira para os discípulos e diz assim, vamos lá, porque eu tenho uma cruz para carregar. Porque mesmo que o Senhor não falou nada com ele, igreja, Ele sabia qual era o desejo do Pai. Outro exemplo de fé que nós encontramos aqui é Noé. Noé, por exemplo, para mim, é o homem que mais desenvolveu fé na Bíblia. Mesmo que a palavra de Deus diz que Abraão era o pai da fé. Para mim a história de Noé é sobrenatural. Nunca havia chovido naquele lugar. A palavra de Deus fala que antes do acontecimento do dilúvio, o que Deus derramava naquele lugar era orvalho. E aí de repente Deus chega até Noé e fala, Noé, eu vou destruir isso daqui, o povo está longe de mim. Só que eu vi você, e por conta de você, eu vou salvar. Só que eu preciso que você construa uma arca. E eu imagino Noé perguntando, Senhor, mas o que é arca? Noé, é um navio. Mas como eu faço isso? E o Senhor dá medidas, fala para ele sobre materiais, e ele começa a construir aquela arca. E a palavra de Deus diz que era para que Noé fosse até toda aquela nação e falasse sobre arrependimento, pregasse sobre arrependimento. E passou-se muitos anos, e Noé pregava para todo aquele lugar. Só que a palavra de Deus diz que quem entraria era Noé, a esposa, os filhos e as noras. Irmãos, vocês podem pregar para todo o mundo, mas vocês devem lutar para que toda a sua família entre na arca com você. Você pode pregar para toda a sua vizinhança, mas você deve sangrar para que todos da sua casa entre na arca com você. E aí quando ele termina de construir aquela arca por fé, porque Deus não falou mais com ele, até que o dilúvio acontecesse, se demorou 7 dias. Repita comigo, 7 dias. Eles entraram na arca, passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Eu imagino que um filho chegou e falou, pai,
Deus falou com o Senhor novamente. Ele fala: filho, não, mas vamos esperar porque vai acontecer. Eu imagino que passou o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia. Pai, esquece isso daí. Às vezes foi alguma coisa da sua cabeça. Vamos lá, vamos sair da arca. Eu falo para o povo lá fora que foi confusão minha, pai. Mas sai daí. Noé fala: não, filho. Porque fé é confiar. Fé é confiar. E ele permaneceu. E no 7º dia, eu imagino que Deus abriu as comportas do céu e derramou sobre aquele lugar muita chuva. Olha o exemplo de fé deste homem. A fé de Abraão é uma fé que me faz crer contra as realidades. Mas me deparando com a fé de Noé, é uma fé que me dá convicção de que Deus não falha, de que Deus não falha. Olha para a pessoa que está do seu lado, vire para ele e fala: Deus não falha. Deus não falha. Deus não abandona. Deus não vira as costas para ninguém. Ele nunca virou as costas para você. Se coloque de pé. Abraão não é um Deus que anda com um Deus que abandona. Abraão não é um Deus que anda com um Deus que fala muito. É um Deus que fala pouco mesmo. Um Deus de poucos amigos. Só que ele aprendeu a confiar em Deus mesmo quando Deus não fala. Você consegue entender isso? Noé entendeu que mesmo que Deus demorou para agir na vida dele, Deus é um Deus que me faz crer e ter convicção de que Deus não falha. Você precisa entender uma coisa, que mesmo que Deus não fale, Deus te enche de coragem para que você possa enfrentar os Golias da vida, para que você possa enfrentar os obstáculos da vida. Porque tem chance de você desistir? Tem. Tem chance de você parar? Tem. Mas tem chance de Deus falhar? Não. Lembra de Elias? Deus olha para Elias e fala assim, ó: vai para o ribeiro de Querite, pois eu já ordenei os corvos que te sustente. Só que um tempo depois em Querite houve seca. Aí Deus se direciona novamente para Elias e diz assim, ó: vai para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chance de Elias não ir? Tinha. Sim ou não? Tinha chance de Deus não cuidar de Elias? Tinha chance de Deus não cuidar de Elias, igreja? Não. Porque Deus não falha. Olha o que Deus diz: vá, pois eu já ordenei aos corvos que te sustente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala com você, Ele fala. Mas quando Deus fala com o recurso, Ele ordena, Ele manda. Então você não precisa se preocupar com a promessa que foi lançada sobre a sua vida. Você pode desistir, você pode não fazer, você pode parar. Mas de uma coisa você pode ter convicção: de que se você não desistir, de que você não parar, de que se você continuar, Deus já ordenou aos corvos que te sustente na caminhada. Porque para você Deus pede, mas para o recurso, Deus ordena. Porque para você Deus pede, mas para o teu marido, a transformação, Deus ordena. Eu não sei qual é o nível da tua fé. Eu não sei se o que você gerou até aqui é fé ou é pensamento positivo. Mas você precisa entender que fé não é lógica. Fé não se diz respeito à racionalidade humana. Fé é loucura.
é crer no invisível, é crer no sobrenatural de Deus. E a gente consegue identificar na inspiração de um homem. O escritor aos Hebreus diz e nos dá uma resposta sobre a fé de Moisés. Que Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, ele tinha sucessão ao trono do Egito e renunciou. Repita comigo, renunciou. Ele não temeu o decreto do rei. Ele ficou firme e creu no que era invisível. Se a fé de Abraão me faz crer contra as realidades, se a fé de Noé me dá convicção de que Deus não falha, a fé de Moisés diz que se eu sacrificar o momento de hoje e crer no que é invisível, crer no que eu não vejo, crer no que eu não consigo enxergar, se eu negociar o que é inegociável, se eu perder o momento do hoje e renunciar, grandes coisas eles têm preparado para mim. A fé que te tira do hoje e leva você para o amanhã. Mas sabe como que eu enxergo o que me faz crer no invisível? Não é com os olhos, porque os olhos servem somente para capturar imagens. Eu enxergo aqui, ó, é na mente. Porque os meus olhos faz com que eu pise no hoje, mas a minha mente faz com que eu enxergue o amanhã de Deus para mim. Feche seus olhos. Tente gerar em você essa fé que te faz crer no invisível agora. Comece a enxergar a fé te tirando da sua situação atual e te levando para o que Ele já preparou para você lá na frente. Enxergar com os olhos agora, mas ter visão do amanhã é na mente. Toque hoje com os pés, mas toque o amanhã com a mente. Romanos 12 diz que a transformação começa na mente. O Senhor vai começar a gerar em você isso. Eu sei que a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela perfura a tua alma. E eu sei que a palavra do Senhor, ela penetrou em alguns corações aqui. Que assim como Jonas está vivendo a vontade decretada do Senhor e não está cumprindo com o mandamento dele para você. Que assim como Abraão está tentando viver uma fé que não está condizendo com a realidade que você está vivendo hoje. É difícil ter uma fé quando a situação é difícil. Às vezes você está como Noé, tentando olhar para a situação e pensando, meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus não falha. E o Senhor está tentando gerar essa convicção em você. Eu não sei como você chegou. Às vezes você está como Moisés. Deus está querendo que você comece a renunciar a algumas coisas. Mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece. Está na hora de você renunciar. Está na hora de você abrir mão. Está na hora de você deixar Deus fazer por você. E existem algumas pessoas aqui que passou por problemas o ano todo e não está encontrando fé suficiente para lidar com a situação que você está vivenciando agora. O Senhor disse para você: conhece o meu desejo agora para você? Porque só quem vive a vontade desejada do Senhor sabe o que Ele está pedindo para você agora. Uma atitude. Se você precisa de uma fé, como desses homens da Bíblia, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente,
Porque o Senhor vai começar a gerar a você a fé de Abraão. O Senhor vai começar a gerar em você a fé de Noé. O Senhor vai começar a gerar em você a fé de Moisés. Porque a fé, ela precisa ser gerada, ela precisa ser moldada, ela precisa ser trabalhada. Você está passando por um processo, mas o combustível para você continuar é a fé. E o Senhor está dizendo: existem pessoas aqui que para viver o que eu tenho na vida está precisando de fé. Se é você, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Só quem conhece a vontade desejada do Senhor. Tem chance de você não vir. Tem chance de você não vir. Tem chance de você não querer sair do seu lugar. Mas o que não tem é a chance de Deus falhar com você, se você decidir fazer. Você pode ficar no seu lugar. Você pode achar que a palavra não foi o suficiente para tocar a tua alma, o teu entendimento. Deus te conhece. Mas de uma coisa eu sei, que se você decidir ficar do teu lugar, amém. Mas se você decidir sair do teu lugar, assim como ele fez com Elias, ele enviará os corvos para que te sustente. E o Senhor está já enviando neste lugar, gerando fé em pessoas neste lugar, porque o Senhor sabe o quanto que vocês precisam, o quanto que vocês necessitam dessa fé para entender de que Deus pode mudar a situação, de que Deus pode suprir a sua necessidade, de que Deus vai curar você, de que Deus vai salvar você. A palavra de Deus diz que havia um paralítico no tanque de Betesda. Olha vocês aqui para mim. Havia um paralítico no tanque de Betesda. E a palavra de Deus diz que aquele homem, ele estava sobre aquele lugar durante 38 anos. Era muito tempo para alguém que está sofrendo de dor ficar num lugar. E Jesus, ele decide ir em direção àquela cidade, porque ali estava acontecendo uma celebração, sabe? Uma festa. Só que quando Jesus começa a entrar no templo, ele se depara lá na frente com aquele paralítico. E ele percebe que aquele paralítico, ele precisa de ajuda. E ele vai em direção a ele. E ele faz uma pergunta assim: quer ser curada? Você quer ser curada? E o paralítico responde assim para ele: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. É engraçado porque Jesus, ele faz uma pergunta tão simples para ele, não é? Às vezes ele pergunta: quer ser curado? E o que nós devemos responder? Sim, não, quero, não quero. Mas a resposta que aquele homem dá para Jesus mostra para o próprio Jesus que o maior problema dele não é a paralisia, é a solidão que ele tinha. E o Senhor fala para mim que dentre vocês existem algumas pessoas que estão sofrendo angústias e depressões, porque o que tem acometido a sua vida não é um problema físico, é um problema na alma. Solidão. E quando Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? E ele fala para Jesus: Jesus, eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. Jesus pega e fala: seja curado. E imediatamente aquele homem anda. Imediatamente aquele homem anda. O Senhor sabe o que você precisa. E Ele está perguntando para vocês: quer ser curado? Quer ser curado?
quer ser curado? Qual é a resposta que vocês vão dar para Ele agora? Vocês vão falar para o Senhor o que realmente está dentro da alma de vocês? Você vai começar a expor para Deus realmente qual é o seu problema? E o Senhor diz para você: seja curado então, estenda suas mãos. Pai, algumas pessoas aqui, Senhor, estão precisando da cura na alma. Eles estão paralisados por uma situação onde tudo que o Senhor prometeu para eles ainda não aconteceu por conta de um problema na alma. Eu não tenho ninguém. E o Senhor está dizendo para você: você não precisa ter ninguém. Você precisa só entender que mesmo que você não tenha ninguém, isso não quer dizer que eu não esteja fazendo por você. Espírito Santo, comece a curar a alma dessas pessoas agora. Espírito Santo, comece a gerar na alma dessas pessoas uma limpeza, arrancando, Deus, tudo que não provém do Senhor neste lugar. Espírito Santo, comece a caminhar pelos corredores da alma dessa vida agora, limpando toda a sujeira, todo espírito maligno que tem tentado aprisionar, Senhor, essa vida no quarto, na cama, que tem paralisado as promessas do Senhor sobre a vida deles. Agora, saia da vida desta pessoa, na autoridade do nome de Jesus. Faça, Espírito Santo de Deus. Faça, Espírito Santo de Deus. Que eles começam a sentir o teu toque agora, porque a evidência da cura é o mover do teu Espírito, Pai. A tua palavra foi pregada, a tua palavra foi